Eu sempre recebo uma pergunta bem recorrente aqui dos meus alunos desse nosso curso preparatório para o Censo 2022. Eles perguntam se realmente vale a pena estudar para os concursos do censo, especificamente falando de matemática. Eu sempre tenho uma resposta, já que essa é uma pergunta bem recorrente. A gente tem que pensar no seguinte: se a gente for pensar do ponto de vista do curto prazo, você, se for aprovado nesse certame, você vai trabalhar para o governo por volta de 3 meses, 4 ou até 6 meses, dependendo, lógico, do teu desempenho e do planejamento do governo federal para realizar esse censo 2022. Agora, tem um outro ponto de vista que é bem interessante, que é o de médio e longo prazo. Se você deseja ou se você pretende, almeja ser aprovado em um concurso onde tem a matemática como um dos conteúdos recorrentes, seja um concurso federal, estadual ou municipal, então certamente vale a pena você fazer esse curso. Por quê? Porque aqui nós estamos estudando matemática desde o básico. Nós temos um módulo aqui que fala sobre os números naturais. E lá, inclusive, nós falamos primeiramente sobre o nosso sistema de numeração decimal, certo? E aí, lógico, os módulos, eles são diversos. Nós passamos por múltiplos e divisores, frações, números decimais, equações e nós estamos agora em proporcionalidade. Passamos também pelo módulo de porcentagem. Então, se você almeja em médio ou longo prazo passar em um concurso efetivo, seja federal ou estadual ou municipal, então realmente vale a pena você se dedicar. Porque esse curso que nós estamos fazendo aqui no YouTube e lá no Google Sala de Aula, ele vai te dar uma base muito boa. E o que eu percebo e o que eu já sei de todos esses anos de sala de aula, né, inclusive, é que o que falta para os alunos, não só os alunos adultos, mas também os alunos do ensino fundamental e do ensino médio, é uma base. É aquela velha base que os nossos alunos aqui do Brasil não têm. Então, a gente percebe que os alunos que têm uma base, ou seja, os alunos que sabem uma tabuada, os alunos que sabem realizar as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão, e também sabe potenciação e radiciação, esse é um aluno que realmente vai deslanchar, certo? Então, ele consegue passar pelos conteúdos mais simples e vai evoluindo para os conteúdos mais complexos de forma tranquila. Esse ponto é importante. Por quê? Porque quando você não tem a base suficiente para você aprender, para você assimilar um conteúdo um pouco mais complexo, o que que nós fazemos? O ser humano ele tende a dar uma freada, ele breca, ele para. Então, por quê? Porque ele se sente desestimulado. Ele percebe que ele não está evoluindo na mesma proporção que ele está se esforçando. E falando em proporção, nós estamos aqui no nosso módulo sobre proporcionalidade. Nós já falamos aqui sobre razão, proporção, propriedade fundamental das proporções. Falamos também sobre números diretamente proporcionais. E agora nós estamos falando sobre números inversamente proporcionais. Na última aula, eu dei uma boa explicação sobre números inversamente proporcionais. E naquele momento, eu passei uma atividade para vocês fazerem, certo? Então, imagino que quem está inscrito nesse curso já fez a atividade e agora está fazendo a correção. Para você que não fez, ou se você não está inscrito nesse curso, entra aqui na descrição do vídeo e pega o teu acesso. Eu vou compartilhar a tela para a gente iniciar a resolução dessa atividade. Vamos lá, muito bem. Vamos começar então pela primeira questão. Basicamente, o que, que nós temos que fazer aqui? Eu quero verificar se os números 3, 4 e 5 são inversamente proporcionais aos números 60,
45 e 36. Muito bem, só para relembrar, se eu quero verificar se os números são diretamente proporcionais, simplesmente eu faria a razão entre 3 e 60, 4 e 45 e 5 e 36. E aí eu ia verificar se essa razão, de forma simplificada, traria o mesmo resultado. E esse mesmo resultado nada mais é do que a nossa constante de proporcionalidade. Para você que assistiu às últimas aulas, está entendendo bem do que eu falei, do que eu acabei de falar. Mas olha só, o que nós temos aqui é inversamente proporcional, não é diretamente proporcional. Então nós temos uma outra regra para verificar se esses números são inversamente proporcionais a esses outros. E lógico, nós temos que seguir a ordem, a sequência. Então, para ser inversamente proporcional, eu posso pensar no seguinte, que 3 está para o inverso de 60, que é 1/60. O que eu posso fazer aqui para resolver essa expressão? Eu tenho 3 e estou dividindo por 1/60. Então, isso é como se fosse uma divisão de frações. Eu conservo a primeira, que seria 3 sobre 1, vezes o inverso da segunda, que é 60 sobre 1. 3 vezes 60 é igual a 180 sobre 1, que seria o 180. Certo. Eu poderia fazer a mesma coisa agora com 4 e com 45. 4 está para 1/45. Então, eu conservo o primeiro, que é 4, e multiplico pelo inverso do segundo, que é 45 sobre 1. 4 vezes 45, 4 vezes 5 é 10. 4 vezes 5 não é 10, não. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 4 é 16, mais 2 que subiu, 18. Então, deu 180. Eu chamo a sua atenção que, para você verificar que os números são diretamente proporcionais, eu faço a razão entre eles. Quando eu quero verificar se eles são inversamente proporcionais, como esse caso aqui, eu não faço a divisão. Se bem que eu estou fazendo, né? Eu estou seguindo a mesma ideia. Eu estou fazendo a divisão. Mas você pode fazer o seguinte. Você pode fazer a multiplicação. Porque no final das contas, nós estamos aqui multiplicando. Quando eu quero verificar se o 3, a relação entre o 3 e o 60, eu pego o 3 e divido pelo inverso de 60. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo? Eu estou multiplicando o 3 por 60, no final das contas. Isso vai dar 180. A mesma coisa é o 4 e o 45. 4 está para 1/45. Então, na verdade, eu estou multiplicando. 4 vezes 45 é 180. Eu poderia fazer aqui também, ó. 5 está para 1/36. Então, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. 5 vezes 36 é 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 3 é 15, mais 3, 18. Então, veja que os três valores são iguais a 180. Então, 180 é a nossa constante de proporcionalidade. Eu poderia verificar dessa forma aqui também. Ó. Eu pego o 3 e multiplico por 60. Isso vai dar 180. Eu poderia pegar o 4 e multiplicar por 45. Isso vai dar 180. Eu posso pegar o 5 e multiplicar por 36. Isso também vai dar 180. Então, quando você verifica se são inversamente proporcionais, você pode simplesmente pegar o número da primeira sequência e multiplica pelo o correspondente na outra sequência. E aí você pode verificar se eles são iguais. Se eles são iguais, então são inversamente proporcionais. Certo? Muito bem. Então, nesse caso, nós podemos falar que sim, eles são inversamente proporcionais. Agora aqui eu vou fazer dessa forma, usando multiplicação. Eu não vou fazer assim, 10, esse de baixo. Eu quero verificar se 10, 8 e 6 são inversamente proporcionais
a 30, 38 e 50. Eu não vou fazer 10 está para 1 30avos. Não vou fazer isso. Porque no final das contas eu vou ter 10 vezes 30 sobre 1. Isso vai dar 300. Eu posso fazer assim? Posso. Eu acabei de fazer aqui em cima. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer dessa forma que eu acabei de falar. Fazendo apenas multiplicações. Eu tenho que fazer 8 vezes 38. E eu tenho que fazer 6 vezes 50. Eu sei que 6 vezes 50 vai dar 300. 10 vezes 30 vai dar 300. Agora, 8 vezes 38, eu duvido que vai dar 300, mas vamos lá. 8 vezes 8, 64. Opa, 64. Sobra o 6 e desce o 4. 3 vezes 8, 24. 24 mais 6, 24 mais 6, 30. Não é isso? 24 mais 6, 30. Deu 304. Então, veja que os valores não são iguais. Aqui eu tenho 300 e aqui eu tenho 300. Mas esse aqui não é 300. Ele é 304. Então, os resultados não são iguais. Então, nós podemos afirmar que 10, 8 e 6 não são inversamente proporcionais aos números 30, 38 e 50. Certo? Então, eu mostrei para vocês duas formas de verificar se uma sequência de números é inversamente proporcional a uma outra sequência de números. Vamos lá, próxima questão. Questão número 3. A sucessão A, B e C é formada por números inversamente proporcionais a 2, 5 e 7. E o fator de proporcionalidade é 70. Determine A, B e C. Muito bem, então, vamos lá. Então, o A é um número inversamente proporcional a 2. Então, A está para 1 meio, certo? Assim como B está para 1 quinto, que é o próximo da sequência. Assim como C é o terceiro, está para o inverso de 7, que é 1 sétimo. E eu sei que a constante de proporcionalidade é 70. Porque foi mencionado, fator de proporcionalidade. Eu quero determinar o A, B e C. É tranquilo, né? Eu posso falar que A sobre 1 meio é igual a 70. Certo. Esse 1 meio que está dividindo aqui no A, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Então, eu posso falar que A é igual a 70 vezes 1 meio. 70 vezes 1 meio é 70 vezes 1, que é 70, dividido por 2 é 35. Então, o A vale 35. Quanto que vale o B? Vamos colocar aqui essa expressão. B está para 1 quinto. Isso também tem que ser igual a 70, que é a nossa constante de proporcionalidade. Você vai passar esse 1 quinto que está dividindo, passa ele multiplicando. Vai ficar 70 vezes 1 quinto. 70 vezes 1 é 70. 70 dividido por 5, 14, né? 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 14. Então, B é igual a 14. Agora, vamos lá para o C. C está para 1 sétimo, que é igual a 70. Então, passa esse 1 sétimo que está dividindo, passa ele para o outro lado multiplicando. 70 vezes 1 sétimo. Vamos lá. 70 vezes 1, 70, dividido por 7, 10. Então, o valor de C é igual a 10, ok? Então, perceba que tem uma regra muito simples, um passo a passo para você seguir e você resolve. Perceba que dessa vez foi dado no enunciado a constante de proporcionalidade, certo? Tem momentos que ele não dá a constante. Ele dá o todo, ele dá a soma das partes, né? Normalmente é assim que ele faz. Então, ele sempre vai omitir uma informação.
E é por isso que nós estamos fazendo aqui situações variadas, tá bom? Vamos lá para a próxima questão, questão 4. Divida o número 340 em partes inversamente proporcionais a 2, 4 e 10. Inversamente proporcionais. Perceba que ele deu o todo. O todo é 340. E eu quero dividir em 3 partes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que as partes são A, B e C. Simples assim. A, B e C. Só que tem um detalhe. Eu vou dizer também que A mais B mais C, isso tem que ser igual a 340. A soma das 3 partes tem que dar o todo, que é 340. É uma equação. Agora você sabe que você tem que montar a tua proporção, certo? Então bora lá. A parte A é inversamente proporcional a 2, a parte B é inversamente proporcional a 4 e a parte C é inversamente proporcional a 10. Tudo bem? Então, como que eu monto isso? A está para o inverso de 2, que é 1 meio. Assim como B está para o inverso de 4, que é 1 quarto. Assim como C está para o inverso de 10, que é 1 décimo. Agora, eu não sei quanto que vale a constante de proporcionalidade. Eu coloquei ali que é igual a K. Tudo bem? Vamos lá? Vamos fazer isso aqui? Poderia ter feito um pouco mais para cá, né? Certo. Eu vou fazer isso para a gente melhorar o nosso espaço aqui. Bora lá. Vou fazer aqui novamente. Eu sei que A está para 1 meio, assim como B está para 1 quarto, assim como C está para 1 décimo. Eu posso falar que isso é igual a K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Vou fazer direto aqui. A sobre 1 meio é igual a K. Se eu passo 1 meio multiplicando para esse lado, eu posso dizer que A é K sobre 2. Simples assim. Posso fazer a mesma coisa com B. O B dividido por 1 quarto é igual a K. Passa esse 1 quarto multiplicando, o B é K dividido por 4. O C, passa esse 1 décimo multiplicando, C é K dividido por 10. Ok? Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para a direita. O C é igual a K dividido por 10. Agora, eu tenho os valores de A, B e C em função de K. Tudo bem? Então, A, B e C dependem de K, do valor K, que é a nossa constante. Então, vamos em busca do K, certo? Como que eu faço? Eu pego esses 3 valores aqui de A, B e C e substituo nessa equação. Quem é o A? O A é K sobre 2. Quem é o B? O B é K sobre 4. Quem é o C? O C é K sobre 10. Isso tem que ser igual a 340. Agora eu tenho que fazer o MMC de 2, 4 e 10. Deixa eu fazer aqui do lado, ó, 2, 4 e 10. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O menor primo é o 2. Coloca 2 aqui, aqui vai ficar 1. 4 por 2 dá 2 e 10 por 2 vai dar 5. Continua dando por 2. Aqui continua 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. Agora vai dar por 5, que vai dar 1. O nosso MMC é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Certo? Então, bora lá? Ó, vou colocar os traços aqui. Vou colocar desse lado também. É 20, 20, 20 e 20. Muito bem. Quanto que é 20 dividido por 2? 20 por 2 é 10. 10 vezes K, 10K. 20 por 4 é 5. 5 vezes K é 5K. 20 por 10 é 2. 2 vezes K é 2K. 20 dividido por 1 é 20.
certo? Deixa eu só aumentar aqui que vai dar um número maior. Então, eu vou colocar 2 zeros aqui. 2 vezes 4 é 8. E 2 vezes 3 é 6. É isso? É, justamente. Agora eu posso cancelar os denominadores e trabalhar apenas com os numeradores. Vou invadir um pouco aqui, ó, vai ficar 10k mais 5k mais 2k. Isso tem que ser igual a 6.800. Vamos continuar aqui em cima. Quanto que é 10k mais 5k? 15k mais 2k? 17k, que é igual a 6.800. Vamos lá, vamos pensar aqui. 6.800 é a mesma coisa que... Ó, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção. 6.800 é 68 vezes 100. 68 vezes 100. O 68 é 2 vezes 34 vezes 100. O 34 é 2 vezes 17, 17, 14. Isso mesmo. O 34 é 2 vezes 17. Certo? Então, vamos colocar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 17 vezes 100. Eu posso falar que o 6.800 é 4 vezes 17 vezes 100. É isso que nós vamos colocar aqui, ó. K é igual a 4 vezes 17 vezes 100. Ah, professor, eu não quero fazer assim, não. Então, beleza. Pega os 6.800 e divide por 17. Simples assim. Isso tem que ser dividido por 17. Então, eu posso cancelar esse 17 com esse 17. 4 vezes 100 é igual a 400. Então, a nossa constante de proporcionalidade é igual a 400. Agora, eu posso achar o A? Posso. O A é K dividido por 2, ou seja, 400 por 2, que é 200. O B é K dividido por 4. 400 por 4 é 100. O C é 400 dividido por 10, que vai ser 40. Muito bem, então, vamos lá, vamos na sequência. Questão 5. O que nós temos que fazer aqui? Na verdade, eu tenho que retornar aqui em cima, né? Eu tenho que colocar as respostas. Eu pedi, as partes são respectivamente. Então, a parte inversamente proporcional a 2 é 200. A inversamente proporcional a 4 é 100. E a inversamente proporcional a 10 é 40. Então, vamos colocar aqui as informações, certo? Essas são as três partes, porque a questão pede para você dividir o número 340 em três partes, inversamente proporcionais. Lógico que a soma das partes tem que dar 340, né? 200 mais 100, 300, 300 mais 40, 340. Agora eu quero dividir 182 em partes inversamente proporcionais a 1/3, 1/4 e 1/6. Muito bem. Então vamos lá. As partes, novamente eu vou dizer que é A, B e C. Então vamos escrever aqui, ó. As partes A, B e C. Então eu posso afirmar que a soma das partes A mais B mais C, isso é igual a 182. Eu já tenho a soma, eu já tenho uma equação. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que dizer que... Posso dizer que A está para 1. Na verdade, eu quero o inverso de 1/3, né? Presta atenção, essa questão é interessante. O que nós fizemos aqui em cima? Eu peguei a parte A, tem que ser proporcional ao inverso desse cara aqui, ó, do 2, que é 1/2.
Agora, a parte A tem que ser inversamente proporcional a 1/3. A 1/3. Então, o inverso de 1/3 é 3. Concorda? Assim como o B está para o inverso de 1/4, que é 4. E o C é inversamente proporcional a 1/6. O inverso de 1/6 é 6. Ok? E isso tem que ser igual a uma constante de proporcionalidade. Mais uma vez, para você que não entendeu, eu tenho 3 partes, que é o A, B e C. Essas partes têm que ser inversamente proporcionais a 1/3, 1/4 e 1/6. E aí nós montamos a nossa proporção colocando a parte em cima, A, B e C, e embaixo eu tenho que colocar o inverso desses números aqui, ó. Então, o inverso de 1/3 é 3, o inverso de 1/4 é 4 e o inverso de 1/6 é 6. Certo? Isso tem que ser igual a K. Agora, isso ficou fácil, né? Eu posso dizer que o A é 3K, o B é 4K e o C é 6K. Eu tenho os valores de A, B e C em termos de K. Tudo bem? Basta você pegar o 3 e passar multiplicando, aqui o 4 também e o 6 também. Aí você encontra essa estrutura. Agora substitui essas informações aqui, ó. Quanto que vale o A? O A vale 3K. Quanto que vale o B? 4K. Quanto que vale o 6? O C? 6K. Isso tem que ser igual a 182. 6 mais 4 é 10, 10 mais 3 é 13. Então eu tenho 13K é igual a 182. Certo? Muito bem. Então, o que nós temos que fazer agora? Eu tenho que descobrir o valor de K. O K é 182 dividido por 13. Vamos lá, deixa eu fazer essa conta aqui, ó. Vou fazer aqui, acho que dá. 182 dividido por 13. Vou fazer diferente agora. Não vou simplificar, não. Até porque eu tenho um número primo aqui, né? Então, enfim, eu acho melhor dividir diretamente. 18 dá por 13, então dá 1. Aqui vai dar 13 e aqui vai dar 5. Desce o 2. 13 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 1, 4, mais 1 que subiu, 5. Dá 0. Então, a constante de proporcionalidade é igual a 14. Quanto que vale A? O A vale 3 vezes 14. O B vale 4 vezes 14. E o C vale 6 vezes 14. Bora lá, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 3 vezes 14 é 3 vezes 4, que é 12. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, o A vale 42. Essa primeira parte aqui, ó. 42. Segunda parte. 4 vezes 14. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 1, 4, mais 1 que subiu, 5. Então, 56. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 1, 6. Mais 2, 8. 6 vezes 4, 24. Sobe 2, desce o 4. 6 vezes 1, 6, mais 2 que subiu, 8. Então, posso falar que é 84. Então, essa é um pouco diferente, né? Porque eu quero dividir o 182 em partes inversamente proporcionais a uma fração, a um número fracionário, que é 1/3, 1/4 e 1/6. Quando você monta a proporção, aqui, ó, você pega as partes A, B e C e faz a razão entre a parte e o inverso desses caras aqui, ó. Só que o inverso deles vai trazer o quê? Vai trazer números inteiros. O inverso de 1/3 é 3, o inverso de 1 quarto é 4 e o inverso de 1/6 é 6. Certo? Então, uma outra situação aqui para vocês entenderem melhor as outras possibilidades que nós temos aqui para encontrar partes inversamente proporcionais. Bora lá! Eu acho que tem mais uma. Tem mais uma, na verdade é a última questão, eu acho que é a mais interessante. Uma herança no valor de 60 mil reais deverá ser dividida em valores inversamente proporcionais às idades de 3 herdeiros, sendo 20, 30 e 60 anos a idade de cada um deles.
qual o valor recebido por cada um? Perceba que as partes, a divisão dessa herança é inversamente proporcional à idade. Se fosse diretamente proporcional, significa que quem tem mais idade ganhará mais. Ó, quem tem mais idade ganhará mais. Aqui eu estou falando de inversamente proporcional. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Mas, professor, quais são as grandezas? As grandezas são a idade dos herdeiros, que é 20, 30 e 60. Qual é a outra grandeza? É o que cada um recebe. É o valor monetário que cada um recebe. Então, nesse caso de inversamente proporcional, quanto menor a idade, maior é o valor que ele receberá. E quanto maior é a idade, menor é o valor que ele receberá. Certo? Porque é inversamente proporcional. Então, vamos falar assim, vamos mudar um pouco aqui. Eu vou chamar de x, y e z. Tá bom? Vou fazer diferente aqui. Vou chamar de x mais y mais z. A soma das três partes tem que ser igual a 60 mil. Então, o herdeiro, deixa eu colocar aqui, ó, o herdeiro de 20 anos, eu vou chamar de x, o herdeiro de 30 anos, vamos chamar de y, e o herdeiro de 60 anos, vamos chamar de z. X, y e z são as partes monetárias que esses herdeiros receberão. Muito bem. Agora tem que ser inversamente proporcional às idades. Então, o que o X vai receber é inversamente proporcional à idade dele, que é 20, é 1/20. Assim como o que o Y recebe, na verdade, o que o herdeiro de 30 anos recebe, Y está para o inverso da idade dele, 1/30. Assim como o Z está para 1/60. Isso tem que ser igual a uma constante de proporcionalidade. Certo? Então, mais uma vez, o que cada um recebe está no antecedente dessas razões. E o consequente contém o quê? O inverso das idades. 1 está para 20, 1 está para 30 e 1 está para 60. E tudo isso tem que ser igual a uma constante de proporcionalidade. Nós já sabemos o que nós temos que fazer. Nós temos que passar 1/20 multiplicando para esse lado. Então, nós temos k sobre 20. Nós temos y é igual a k sobre 30. E nós temos o z é igual a k sobre 60. Eu já tenho os valores de x, y e z em função de k. Agora, eu vou pegar esses valores e vou substituir na minha equação. Quanto que vale o x? O x vale k sobre 20. Quanto que vale o y? É k sobre 30. Quanto que vale o z? É k sobre 60. Tudo isso tem que ser igual a 60 mil reais. Muito bem. Eu tenho que tirar MMC? Sim, eu tenho que tirar MMC. Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vou colocar meus traços aqui. Vamos lá. Muito bem. Posso falar que o MMC é 60? Vamos lá. Eu posso falar, mas eu vou fazer aqui para vocês. Vamos lá. Vamos fazer aqui bem rapidinho. Eu tenho 20, eu tenho 30 e eu tenho 60. Vamos passar aqui uma risca aqui para a gente dividir. Beleza. Vai dar por 2, certo? 20 por 2 vai dar 10. O 30 por 2 vai dar 15. E o 60 por 2 vai dar 30. Continua dando por 2. 10 por 2 vai dar 5. O 15 não dá por 2. E o 30 por 2 vai dar 15. Não dá por 2, então o próximo primo é o 3. Aqui vai repetir. Aqui vai dar 5. E aqui vai dar 5. 15 por 3 vai dar 5. Agora vai dar por 5. Vai dar 1. Vai dar 1. Que vai dar 1. Então, o nosso MMC é o produto desses números aqui.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, o 60, que eu tinha falado. Então, vamos colocar aqui 60, 60 e 60. Bora lá. O que eu tenho que fazer agora? 60 dividido por 20 é 3. 3 vezes K, 3K. 60 dividido por 30 é 2. 2 vezes K, 2K. 60 por 60 é 1. 1 vezes K é 1K. 60 dividido por 1 é 60. 60 vezes 60 mil, 6 vezes 6 vai ser 36. Vou colocar aqui 2, 3, 4, vou colocar 5 zeros. Isso vai dar 3 milhões e 600 mil. Vamos lá. Agora, já que eu tirei o MMC dos dois lados da minha equação, eu vou escrever minha equação utilizando apenas os numeradores. E vou abandonar aqui os denominadores. 3 milhões e 600. Muito bem. Tá, então 3 mais 2. 3 mais 2 é 5, mais 1, 6. Então 6K é igual a 3 milhões e 600 mil. Vou passar o 6 dividindo. Então bora lá, ó. Vai ficar 3 milhões e 600 mil dividido por 6. Pensa comigo. Isso aqui nada mais é do que 36 vezes 100 mil. Não é verdade? Então, eu posso dividir o 36 por 6, que é 6. E vou repetir esse tanto de zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a constante de proporcionalidade aqui é 600 mil. Não é verdade? 600 mil. Agora, vamos lá. Agora eu tenho que saber quanto que vale o x, quanto que vale o y e quanto que vale o z. Já que a minha constante de proporcionalidade é 60 mil. Bora lá? Deixa eu ver se eu tenho espaço. Tem um pouquinho de espaço ainda. Eu vou pegar os 600 mil e vou dividir por 20. Corta 0 e corta 0. Aqui eu tenho 60 mil. 60 mil dividido por 2 vai dar 30 mil. Ótimo. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 600 mil e quero dividir por 30. Corta esse 0 com esse 0. 6 por 3 vai dar 2. Repete aqui. 1, 2, 3, 4. Então, 20 mil reais. Aqui vai ser 600 mil dividido por 60. Essa é mais fácil. Corta aqui, corta aqui. 6 dividido por 6 vai dar 1. Repete aqui. 1, 2, 3, 4. Então, olha só. O primeiro herdeiro, ele tem 20 anos. Ele recebeu 30 mil reais. Certo? Que é a parte dele. 30 mil reais. Ok? Porque é inversamente proporcional. Quem tem menos idade vai receber mais. O segundo herdeiro, que é o de 30 anos, ele vai receber 20 mil reais. E o terceiro receberá 10 mil reais. Certo? Então, neste momento, nós fechamos aqui esse conteúdo de números inversamente proporcionais. E fechamos também números diretamente proporcionais. Um abraço e até a próxima.